Olá, povo amado de Deus, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja na vida de todos nós em mais esse dia que Ele nos concede para vivermos. Eu sou Francisco Isidório e quero mais uma vez compartilhar com todos vocês a palavra de Deus. Hoje eu quero meditar com vocês uma passagem bastante conhecida nas Sagradas Escrituras. Passagem que se encontra em 2 Coríntios, capítulo de número 11, do verso 16 ao 33, que assim nos diz: Outra vez digo, ninguém me julgue insensato, ou então recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. O que digo, não digo segundo o Senhor, mas como por loucura nesta confiança de gloriar-me. Pois que muitos se gloriam segundo a carne, eu também me gloriarei. Porque sendo vós insensato, de boa mente tolerais os insensatos. Pois sois sofredores. Se alguém vos põe em servidão, se alguém vos devora, se alguém vos apanha, se alguém se exalta, se alguém vos fere no rosto, envergonhado, o digo, como se nós fôssemos fracos. Mas, no que qualquer tem ousadia, com insensatez falo. Também eu tenho ousadia. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São descendência de Abraão? Também eu. Sou ministro de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Em açoites, muito mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos um. 3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágios. Uma noite e um dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes, em perigo de rios, em perigo de salteadores, em perigo da minha nação, em perigo dos gentios, em perigo na cidade, em perigo no deserto, em perigos no mar, em perigo entre os falsos irmãos, em trabalho e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça? Quem se escandaliza, que eu não me abrase? Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o que governava sobre o rei Aretas, pôs guardas à portas da cidade dos Damascenos para me prenderem, e fui descido num cesto por uma janela da muralha, e assim escapei das suas mãos. Bom, meus irmãos, até aqui é a minha leitura bíblica de hoje. Irmãos, nos dias de hoje em que nós vivemos, nós percebemos que muitos que se consideram cristãos desistem muito fácil do Evangelho. Muitos sentem uma dorzinha de cabeça, não quer ir à igreja. Sente qualquer coisa que seja no seu corpo, já é um motivo de não pregar o Evangelho.
Aqui nessa passagem bíblica, o apóstolo Paulo nos apresenta o sofrimento dele por amor do Evangelho. E nós percebemos que não foi pouco o sofrimento do apóstolo Paulo. Eu te pergunto, você como cristão, não sei quanto tempo você tem como cristão, não sei quanto tempo você vive servindo a Cristo, por quantas dificuldades você já passou em sua vida por amor ao Evangelho, por amor a Cristo? Quanto sofrimento você já sofreu? Será que hoje tivesse um terço da perseguição que teve no começo da igreja, na igreja primitiva do cristianismo, será que se tivesse hoje um terço desse sofrimento, nós aguentaríamos? Nós resistiríamos? Será que nós continuaríamos sendo crentes, sendo cristãos? Eu pergunto, como irmão, como cristão, eu pergunto como servo de Deus. Não sei se eu tenho autoridade para te perguntar isso, porque eu ainda estou indo para 2 anos como cristão. Mas estudando a palavra de Deus, eu percebo que servir a Deus, servir o Evangelho de Cristo, não é somente no momentos de alegria, de paz. Muitas igrejas têm pregado um evangelho que não mostra sofrimento, que não mostra angústias. Um evangelho, muitas das vezes, que nos entrega somente a prosperidade material, mas não fala do que verdadeiramente nos diz o evangelho. Aqui o apóstolo Paulo nos apresenta um pouco da sua carreira como ministro da palavra de Deus. Aqui ele contradiz alguns dos irmãos da igreja primitiva que estavam se opondo contra ele. No verso de número 24 do capítulo 11, ele nos diz o seguinte: recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos um. Será que nós, por amor ao Evangelho, por amor a Cristo, resistiríamos pelo menos a 10 açoites? É uma pergunta que eu faço para você, para que você possa refletir sobre isso. Eu ainda estou buscando conhecer melhor o Evangelho de Cristo, mas eu percebo que o Evangelho de Cristo, ele não é só de paz nesse mundo. O Senhor Jesus nos prometeu ter uma vida eterna. Porém, Ele prometeu na eternidade. Isso não quer dizer que nós não passaríamos por momentos de dificuldade, por momentos de aflições. É momento de nós refletirmos sobre isso e pensarmos se esse Evangelho que nós estamos pregando é o verdadeiro Evangelho de Cristo. Nós temos percebido que o cristianismo tem aumentado muito em números. Muitos têm pregado o Evangelho de uma forma mansa, digamos que de uma forma que não mostra o caminho verdadeiro do Evangelho. Nós temos que parar para refletirmos sobre isso. Aqui o apóstolo Paulo também nos diz: em viagens, muitas vezes, em perigo de rios, em perigo de salteadores, em perigo da minha nação, em perigo dos gentios, em perigo na cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigos entre os falsos irmãos. Aqui ele mostra o que ele faz, que ele fez pelo Evangelho, as lutas que ele teve que enfrentar no Evangelho. Nós percebemos nos dias de hoje que por muito pouco o irmão cristão, ele quer desistir do Evangelho, às vezes até mesmo por
alguma pequena desavença entre os irmãos na igreja, às vezes a gente tinha um pequeno desacordo, às vezes entre mesmo até em respeito a um irmão que recebeu um cargo, um irmão que recebeu um cargo que o outro alvejava, e aí desiste do Evangelho de Cristo. É momento de refletirmos e momento de nos unirmos, pois percebo que muitas coisas têm aparecido e talvez possa ser que esse seja o momento que os verdadeiros de Cristo serão experimentados, porque tudo nos mostra que está começando uma pequena perseguição. A mídia, as redes sociais têm mostrado ser contra o cristianismo, têm pregado ateísmo, dizendo que Jesus não existe, nunca existiu. E talvez seja aí que irá começar as perseguições sobre a vida de cada um dos cristãos. E aí é o momento de nós nos prepararmos, de nós focarmos no verdadeiro Evangelho de Cristo. Irmão, saiba que o verdadeiro Evangelho de Cristo não é somente um Evangelho de paz, pois nós temos que parar e refletir sobre isso. Pois quando o Evangelho de Cristo está somente na paz, algo está sendo preparado para que venha começar a perseguição. Por isso eu, Francisco Isidório, apesar de muito pouco tempo no cristianismo, tenho pensado muito sobre isso. E é exatamente essa parte do Evangelho que deve ser pregada, que cada um de nós devemos nos preparar para que talvez o pior possa vir a acontecer. A Bíblia diz, o próprio apóstolo Paulo nos diz, que se ele esperar por Cristo somente nessa vida, ele é o mais miserável dos homens. Por isso, a verdadeira paz só virá na eternidade. Nós temos uma paz, mesmo nos momentos de dificuldade, mesmo nos momentos de sofrimento, porque nós temos a certeza de que na eternidade nós estaremos com a paz. Que possamos cada um de nós refletir sobre isso. Aqui falo eu, Francisco Isidório.